As perguntas que vocês mais me fazem aqui no comentário do canal são: Bruno, como eu faço para achar o VO nos ETFs irlandeses? Bruno, como eu faço para achar o equivalente desse ETF lá na Irlanda? Então no vídeo de hoje eu separei 5 passos básicos que você tem que saber para você aprender a usar a melhor e maior ferramenta de buscas de ETFs irlandeses do mundo. Olá, investidores ao redor do mundo, bem-vindos de volta no meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Bruno e esse é o canal para todos os brasileiros que gostam de investir lá no exterior ou que estão começando a fazer isso, seja que você seja um brasileiro que more no Brasil ou como eu esteja na Europa. E antes de começar, como sempre, eu quero lembrar 2 coisas muito importantes. A primeira é que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo ou no canal é recomendação de compra de ativo ou de investimento. Estude sempre e faça sempre as suas pesquisas antes de investir. E a segunda é que a partir de hoje você me encontra no Instagram através do nick Investidor Italiano. Então, galera, por favor, já vai me seguindo lá no Instagram. Eu já botei uns posts para vocês não acharem a página vazia. E também não se esqueça de já ir deixando uma curtida nesse vídeo, como sempre, na confiança. Chega de papo e, como sempre, vamos direto ao assunto que interessa. E vamos começar logo com o passo número 1, que é o índice do ETF. Porque a primeira coisa que você tem que saber quando você procura o equivalente de um ETF ou qualquer ETF lá na Irlanda é qual índice esse ETF vai seguir, porque todos os ETFs eles seguem um índice. Então, se você quer saber qual é o índice que o teu ETF está seguindo, é simples, é só a gente ir num site como etf.com. No caso aqui, a gente está procurando o índice do VO, que todo mundo conhece mais ou menos, a gente já sabe qual é o índice que ele segue, mas vamos começar do básico. A gente vai ler a ficha de informação dele, que no caso você não conheça o inglês, você pode traduzir com o tradutor automático do Google. O fundo fornece exposição abrangente ao espaço de ações de grande capitalização dos Estados Unidos, rastreado num índice bem conhecido, o S&P 500. Então esse é o índice que a gente vai procurar. De qualquer forma, a análise e os insights aqui do VO te explicam como ele funciona, mas se você quiser ir diretamente ao índice, está escrito aqui, ó, índice rastreado é o S&P 500. E essa breve pesquisa, que dura 2 segundos, você pode fazer para todos os ETFs, porque em primeiro lugar, você vai estar lendo o que o teu ETF faz. E de segundo, você vai estar aprendendo qual é o índice que ele segue. Passo número 2, a gente vai usar a maior e mais conhecida ferramenta para buscas de ETFs domiciliados na Irlanda, através do site justetf.com. Esse site praticamente é a bíblia e a base de todos vocês que gostam de investir em ETFs domiciliados na Irlanda. E se você mora na Europa, os ETFs irlandeses são os únicos no qual você pode investir. Então não tem outra escolha, é esse site aqui que você vai usar. Então, a gente copiou no passo número 1 o nosso índice e a gente vai encolar ele aqui na barra de pesquisa. Você vê que começaram a aparecer algumas coisas aqui e a gente vai pedir para ele mostrar todos os resultados que estão aqui. E prontinho, como você pode ver aqui, eu já traduzi o site aqui para você, todas as classes de ativos que a gente procurou, em total são 83 ETFs que seguem o índice S&P 500. Lembrando que um mesmo índice pode ter várias declinações, então vão ter ETFs que seguem o índice S&P 500, ETFs que seguem o índice S&P 500, mas só de empresas de tecnologia, ETFs que seguem o índice S&P 500 de altos dividendos e baixa volatilidade, enfim, tem uma infinidade de variações, mas neste caso a gente está buscando o índice clássico do S&P 500. E vamos agora para o passo número 3, que é um dos mais importantes porque vai definir a tua estratégia de investimento nesse ETF, que é escolher se a gente vai querer investir em ETFs de acumulação ou de distribuição. E mais uma vez aqui no canal eu vou explicar para vocês que os ETFs americanos são todos de distribuição, ou seja, cada vez que eles pagam dividendos, eles são dados para você. Só que esses dividendos americanos, eles são taxados diretamente na fonte por um 30%. Já os ETFs de distribuição irlandeses, eles na fonte são taxados só de 15%. Esse 15% a mais ao decorrer de 10, 20, 30 anos, com certeza no final vão fazer muita diferença. E esse é um dos principais motivos por qual você já deveria começar a investir nos ETFs domiciliados lá na Irlanda. Mas a segunda vantagem dos ETFs irlandeses são aqueles de acumulação. Esses ETFs não vão passar para você diretamente os dividendos.
eles vão reinvestir os dividendos automaticamente dentro do mesmo ETF. E justamente como não vai ter essa troca de mão de dividendos para você, esses dividendos são reinvestidos automaticamente, não são taxados. E então, se você investe por longo prazo, você vai entender que se os teus dividendos forem 100% reinvestidos sem ter que pagar nenhuma taxa, isso também vai ajudar bem mais a fazer a diferença daqui a 20, 30 anos. Então vamos ver agora como filtrar essa escolha e escolher dividendos de distribuição ou de acumulação. A gente vai deixar aqui um pouquinho na barra de pesquisa e aqui você vai encontrar uso do lucro, tá? Tem esse mais aqui, você vai apertar e vai estar escrito acumulando ou distribuindo. Vamos escolher distribuição, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o rendimento de dividendos. No caso de ETFs que seguem o índice S&P 500, como VO, IVV, SPY, que vocês conhecem, vocês podem ver que o rendimento anual dos dividendos é de 1%, 1,37%, 0,89%. É uma porcentagem de dividendo muito baixa. Então, com certeza, não vale realmente a pena você investir em ETFs de distribuição. Vale muito mais a pena investir nos ETFs de acumulação. E são esses mesmo que a gente vai procurar, tá bom? Mas, obviamente, cada um faz a própria escolha. Vamos excluir os dividendos de distribuição e vamos para aquele de acumulação. E uma vez que a gente fez uma dessas duas escolhas, a gente vai estar pronto para o passo número 4. A gente vai ter que filtrar os melhores ETFs sobre o S&P 500. E agora eu vou mostrar para vocês os dois valores mais importantes que vocês têm que olhar toda vez que vocês escolhem um ETF. A primeira coisa que a gente vai ter que filtrar é o tamanho do fundo. A gente vai ter que escolher do maior para o menor. Por quê? Quanto mais dinheiro o mundo investiu nesse ETF, mais seguro ele vai ser. Então a gente botou ele aqui em ordem decrescente, tá? A gente está com o fundo mais alto, que nesse caso é o iShares Core S&P 500 de acumulação, como a gente pode ver aqui, com 84 bilhões de euros investido nele. Invesco S&P 500, também de acumulação, com 21 bilhões investido neles. E o Vanguard S&P 500 com 12 bilhões de euros investidos nele. O segundo filtro que você tem que tomar em consideração é essa coluna aqui do lado, o TER, ou seja, a taxa de administração, que é quanto esse ETF custa para você cada ano. Quanto menor for essa taxa, menos você vai pagar. Então a gente tem que procurar sempre um bom tamanho de fundo com a menor taxa de administração possível. A gente quer o melhor pagando menos. O TER do primeiro ETF é de 0,07%, a do segundo 0,05%, já é menor, e 0,07. Agora estamos prontos para ir para o passo número 5, que é justamente estudar esses três ETFs e escolher qual deles é o melhor para a gente. A gente poderia começar do terceiro, o Vanguard, e o que você vai fazer vai ser abrir a ficha técnica de cada um desses ETFs, e a gente aqui tem o nome, Vanguard S&P 500, o ticket dele se chama VUAA, a taxa dele é 0,07, ele é de acumulação, replicação total. Vou traduzir aqui o site para vocês em português. Ele custa 95 euros e 88 centavos. O preço não interessa, porque quando você investe em ETFs na Irlanda, você pode comprar eles fracionados. Então, quanto ele custa é o menor dos nossos problemas. O importante é que a gente decida quanto a gente vai querer investir nele. Justamente na descrição esse ETF explica que ele rastreia o índice S&P 500, são as 500 maiores ações dos Estados Unidos. O ETF foi lançado em dezembro de 2019, aqui você tem o gráfico de andamento deles, você pode ver que nos últimos 5 anos ele valorizou 108%, galera. Uma barbaridade. Você pode ver toda a posição e o tamanho deles, que as primeiras 10 empresas ocupam 34,29%, a Apple 6,89%, a Microsoft 6,69% e assim vai. 96% desse ETF está nos Estados Unidos, 1,52% na Irlanda, 33% dele é na tecnologia. E esse ETF basicamente nada mais é que a versão de acumulação do VO, porque o provedor do fundo é a mesma, ou seja, a Vanguard. Enquanto o primeiro ETF, aquele de maior capitalização, ou seja, o iShares Core S&P 500, que tem esse ticket chamado SCCPX, meio complicado, tem o TER de 0,07. Vocês podem ver que ele tem um custo de 534 euros, ou seja, ele é bem mais caro que o outro que eu mostrei para você, mas isso porque ele foi lançado em 2010. E em 2010 vocês podem ver que ele estava custando 77 euros. Então, hoje ele teve uma valorização de 590% e é por isso que hoje ele está custando esses 500 euros. O peso das participações é quase o mesmo, o valor que ele investe em cada ativo também é quase o mesmo, muda só alguma percentual e esse nada mais, nada menos
é o famoso IVV, porque ele é da iShares. Então eles podem ter nomes diferentes, mas como vocês podem ver, o fundamento deles é o mesmo. Bruno, então é copiando os índices através do site etf.com e copiando eles aqui no site do justetf.com que eu vou achar os equivalentes de todos os ETFs americanos aqui na Irlanda? Não, essa técnica não funciona sempre, aliás, é bem difícil achar. Vamos fazer um outro exemplo aqui, vamos procurar, por exemplo, o ETF VT, é um ETF americano que investe a nível global, ou seja, no mundo inteiro. 60% nos Estados Unidos e um 40% distribuído em vários países ao redor do mundo. Como sempre, você vai ter que ler a análise e o insights aqui do VT para entender como ele funciona, isso é a base, e depois você vai procurar, obviamente, o índice. Ele rastreia o FTSE Global All Cap. Se você fizer um cópia e encolar ele aqui, você vai ver que só saiu um ETF, Vanguard ESG All Global All Cap acumulando. Então esse é o equivalente do VT aqui na Irlanda? Não, galera, eu conheço muito bem o VT e eu sei que o correspectivo dele aqui não é o Global, mas é o All World. Então você vai procurar All World. Estou sempre na seção de acumulação. A gente vai filtrar, como sempre, pelo tamanho do fundo, 12 bilhões de euros, um TER de 0,22, é um pouquinho caro, mas se eu abrir esse ETF e estudar a descrição dele, vocês podem ver que o índice FTSE World rastreia ações de países desenvolvidos e emergentes no mundo todo. Então vai ser sempre um pouquinho complicado achar exatamente o equivalente de um ETF americano na Irlanda. O importante é achar o mais parecido possível, tá bom? De qualquer forma, na parte esquerda do site vocês têm todas as ferramentas para buscar o ETF que você está procurando. Vou fazer um exemplo, você mora na Europa e quer investir num ETF que invista no Brasil. Não sei porque você deveria fazer isso, mas você que sabe. É só vir aqui e procurar ele por país. Eu quero um ETF que invista no Brasil. Ó, pronto, eu sei que no Brasil tem 5 ETFs disponíveis. Eu vou apertar e ele vai justamente filtrar para você esses 5 ETFs. Mas de qualquer forma, vocês podem escolher qualquer ETF por região, por país, por setor, por tema. Temas são energia limpa, economia circular, recompra, blockchain, biotecnologia, cibersegurança, digitalização, esportes. Então, não tem jeito melhor de aprender sobre os ETFs e a conhecer eles, senão brincando com essa ferramenta. E agora, antes da gente ir para a nossa dica bônus, eu quero lembrar para você mais uma vez de me seguir lá no Instagram. Já deixei uns posts lá para você não achar a página vazia, então lembre de já ir dando like também e uma curtida em todos os posts que eu botei lá para você. Não se esqueça mais uma vez de deixar uma curtida nesse vídeo se você não deixou ela no começo, na confiança, e também de se inscrever no canal se você chegou até esse ponto de vídeo e gosta de investimentos no exterior. E agora, com a dica bônus, eu quero responder aquela famosa pergunta. Bruno, eu procurei o nome desse ETF na minha corretora, não tem, não apareceu, ou apareceu vários deles, qual eu escolho? Presta atenção. Vamos pegar o caso que você escolheu o VUAA, tá? O nosso ETF do SP500 da Vanguard. A primeira coisa que você tem que procurar, no caso não apareça na tua corretora, é copiar esse outro código aqui, o famoso ISIN, tá vendo? Ele chama ISIN. Esse é o código unívoco dele, esse IE00BF, assim vai. Você copiando esse código e colando na tua corretora, você vai achar esse ETF. Não tem como não achar, tá bom? Se você não achar, é porque ele não está disponível na tua corretora. Se em vez de você procurar ele com nome e você não encontrar, o que você tem que fazer é vir nessa seção da página aqui, Bolsa de Valores. Apertar e você vai ser levado para o final da página, onde vai estar escrito todas as listagens desse ETF em todas as bolsas em que ele está disponível. Você vai ver a moeda com qual ele é comercializado e o nome dele. Você pode ver que ele está na Bolsa Mexicana de Valores, na Bolsa Italiana, na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Bolsa de Valores de Londres e na Xetra, que é uma alemã. Você vai encontrar ele com o código VUAA em várias corretoras e você vai notar que na Bolsa de Londres ele tem dois nomes, VUAA, mas também tem o nome VUAG. Ou seja, se você quiser na Bolsa de Londres investir nesse ETF com a moeda, com a libra local, o código não é o VUA, mas é o VUAG, porque ele está sendo tratado em libras. Se você usar o código VUA, você vai estar comprando ele em dólar. Se você quer comprar ele em euro, por algum motivo, em Londres eu não sei,
ou se você estiver em qualquer outro lugar da Europa, você tem que procurar sempre a versão em euro, você vai achar ele com o código VOA. Então, sempre confira no setor Bolsa de Valores em qual mercado você está comprando ele, em qual bolsa do país, se você está comprando ele em euro, em dólar ou em libras, e se o código e o nome podem ser diferentes. Galera, depois dessa dica, não tem como você não encontrar esse ETF na tua corretora, a não ser que a tua corretora não trate esse ETF, coisa também possível. E mais uma vez eu quero lembrar para você que se você mora no Brasil, a única maneira de você investir nos ETFs domiciliados na Irlanda é através da Interactive Brokers, e que você vai encontrar o link para se inscrever nela aqui em descrição. Bom, galera, nossa, tô até cansado aqui de tanta informação que eu dei pra vocês hoje. Eu, como sempre, espero que esse vídeo ele possa ter sido útil de qualquer forma para você, que qualquer uma dessas dicas, desses passos que eu dei pra você, possam ter sido útil. Eu, mais uma vez, agradeço pela visão. A gente se vê no próximo vídeo rumo à nossa liberdade financeira em euro ou em dólar, que seja. Até a próxima, galera. Te espero lá no Instagram. Peace.